Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um forte abraço a todos vocês. Gratidão pelos comentários de vocês. Deixa eu ler dois aqui. Esse aqui é do Júlio César de Souza Barros. Ele compartilhou aqui. Meu testemunho se fortalece a cada dia do chamado dos profetas. Até amanhã. E também aqui da Ana Rosa de Melo Ferreira. Ela colocou aqui. Eu sei que Joseph Smith é um profeta de Deus. Eu creio. Boa noite. Até amanhã. Gratidão pelos comentários de vocês. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio 135, a partir do versículo 4. Começa aqui, ó. Quando Joseph foi a Carthage para entregar-se às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes do seu assassinato, ele disse: Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente e ainda se dirá de mim: foi assassinado a sangue frio. Naquela mesma manhã, depois que Hiram preparava-se para partir e dirigir-se à chacina, sim, pois assim aconteceu. Ele leu o seguinte parágrafo, quase no fim do capítulo 12 de Éter, no livro de Mórmon, e dobrou a página para marcá-lo. No versículo 5 vai falar o que ele leu lá, né? Mas vamos analisar aqui um pouquinho nesses versículos aqui. Joseph Smith disse, né? Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão e tenho a consciência limpa em relação a Deus e a todos os homens, né? Então, parte do que Joseph Smith disse aqui, né? Vou como um cordeiro para o matadouro, é Isaías 53. Isaías 53 é conhecido como o servo sofredor. O servo ali identificado em Isaías 53 é Jesus Cristo, tá bom? Então, Joseph Smith ele usa uma parte da frase dessa profecia em Isaías 53, versículo 7, que fala do próprio Cristo, que ele foi como um cordeiro ao matadouro, né? E Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Aqui é incrível ver que Joseph Smith, ele busca se assemelhar a Cristo. Todos nós devemos nos assemelhar a Cristo no seu caráter, nos seus atributos. E aqui, então, ele traz essa frase, né, que, conforme eu disse, também tem em Isaías 53, versículo 7. Bom, essa frase, né, ela faz uma associação, né, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E ao Joseph, usando essa frase, também ele está se referindo ao sacrifício dele de se submeter à vontade de Deus, tá bom? De ir ali e com o seu próprio sangue selar o testemunho que ele iria fazer ali. Bom, então essa frase, né, como um cordeiro ali, significa, né, ela tem a simbologia de submissão à vontade de Deus, tá bom? Aqui também é muito interessante nós dizermos que Joseph Smith ele falou calmo como uma manhã de verão. Embora ele estivesse indo para o matadouro para ser assassinado, as palavras dele que disse aqui, o que nós estamos estudando no meio dessa semana também, a carta que ele fez para Emma, todas essas coisas, mostrava que ele sabia que ele iria ser morto. Em meio a toda essa tribulação, ele sentiu a alma dele calma como uma manhã de verão. Conforme ele disse, né? Estou com a consciência limpa perante Deus e perante os homens. Então veja que mesmo em meio a... E esse versículo é muito usado nesse contexto. Que mesmo em meio às dificuldades, provações, dificuldades, a gente pode ter uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que vem do Senhor. Então ele e Hiram, eles se dirigem junto com essa paz, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de Hiram também. Então, aqui eu peguei uma frase, né, que diz assim, paz, né, que era justamente o que Joseph Smith estava sentindo, indo, né, para a prisão. A paz não é a ausência de medo, é a confiança em Deus ao atravessarmos, né, ao atravessarmos tribulações, ou conforme aqui, né, ao atravessar o matadouro, tá bom? Então, a nossa fé, né, conforme diz aqui, a paz, ela não é a ausência de medo,
mas é nós termos a coragem de ir para o matadouro ou passar pelas dificuldades que temos que passar. O verdadeiro poder não consiste, né, em resistir com forças físicas, mas é em permanecer íntegro, tá bom? É, perante, perante Deus ali. Bom, vamos pegar aqui o, o versículo 5 agora, né, Doutrina e Convênio 135, versículo 5, que é justamente a parte que Hiram Smith também, ele sabia que ia ser morto, e ele lê ali a parte do livro de Mórmon, que é Éter 12, versículo 36 ao 38, tá bom? Essas são as palavras finais de Moroni, e tem uma semelhança muito grande, porque Moroni ele está se despedindo do povo ali, sabendo que não ia poder mais escrever, ele se despede, tá bom? E, e ele não, ele quer realmente que o povo que está matando os seus parentes se regenerem, recebam Cristo no final, né? Então, que recebam o Evangelho. E aqui, então, Hiram Smith, ele lê justamente essa parte. O versículo 5 diz, né, parte do versículo que ele leu aqui. Então, vamos acompanhar. Ele diz assim: E aconteceu que eu orei ao Senhor e fiz com que ele desse graça aos gentios, para que tivessem caridade. E aconteceu que o Senhor me disse: Se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Portanto, as tuas vestes tornar-se-ão limpas, e porque viste a tua fraqueza serás fortalecido, até que sentes no lugar que preparei nas mansões de meu pai. E agora, despeço-me de todos os gentios e também de meus irmãos a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que as minhas vestes não estão manchadas com os vossos sangues. Os testadores agora estão mortos, e o seu testamento está em vigor. Então aqui Moroni disse, né, eu dizendo aqui nas próprias palavras minhas, o que Moroni ele quis dizer com essas palavras, e também aqui tem uma mensagem bela, porque que Hiram Smith ele leu essas palavras. Então aqui é como se Moroni ele estivesse dizendo aqui, ó, eu orei pelos gentios, eu pedi que tivessem caridade, o Senhor me disse, né, que se eles não têm caridade, a ti isso não importa, tá bom? Tu tens sido fiel. As tuas vestes estão limpas, né? Ou seja, a gente não é responsável pelos pecados de outras pessoas, pelo sangue de outras pessoas aqui. É como se ele dissesse: Eu fiz a minha parte, despeço-me de todos até o tribunal de Cristo. Agora veja que mensagem bela. Ao Hiram Smith, né, ele ler essas palavras aqui, o que significou, né? Para ele, significou aqui, se aquelas pessoas eles não têm caridade, isso não importa. Tanto ele como Joseph Smith, eles foram fiéis, tá bom? Os julgamentos de Deus, ele é individual. Nós não vamos ser julgados por conta das outras pessoas, mas sim a respeito de nossa fidelidade. Então aqui ele deixa muito claro, né? Então ele ao ler esses versículos, ele dobra a página ali para marcar. E isso junta, né, o testemunho tanto de Hiram como de séculos antes, né? Também o testemunho de Moroni, porque ambos estavam nos seus momentos finais ali. Então, Hiram Smith ele se identifica muito com as palavras de Moroni, e assim ele compartilha esse mesmo testemunho ao ler essas páginas aqui. O versículo 6 aqui, continuando, diz assim: Hiram Smith fez 44 anos em fevereiro de 1844. E Joseph Smith fez 38 anos em dezembro de 1843. De agora em diante, seus nomes serão incluídos entre os mártires da religião. E os leitores de todas as nações lembrarão de que o surgimento do livro de Mórmon e desde que do livro de Doutrina e Convênio de a Igreja para a salvação do mundo, a
para a salvação do mundo. Arruinado custou o melhor sangue do século XIX, de que, de que se o fogo queima, essa parte aqui eu acho que vou chamar bastante a nossa atenção aqui, né, nessa parte que ele fala. Se o fogo queima como uma árvore verdejante para a glória de Deus, qual facilmente não queimará as árvores secas e purificará a vinha da corrupção? Eles viveram pela glória, eles morreram pela glória, e a glória será sua eterna recompensa. De geração em geração, os seus nomes passarão à posteridade como joias para santificados. Aqui eu acho interessante que o nome deles, né, seriam passados de geração em geração como joias, tá bom? Pessoas que tiveram contato com Joseph Smith, teve um companheiro, né, na missão, que ele tinha um parentesco com uma pessoa que recebeu uma revelação de doutrina e convênio. Então ele sempre compartilhava lá, que era, eu não lembro se era bisavô, alguma coisa assim lá, era um parente bem distante dele que era quem recebeu a revelação em doutrina e convênio. Então sempre quando ele ia almoçar numa casa, né, de uma pessoa, ele compartilhava aquela escritura, porque a família dele estudou muito aquela sessão de doutrina e convênio. E ele falava isso com muito orgulho, né, do parente dele ter aceitado o evangelho, de ter vindo essa posteridade, né? Agora imagina a posteridade de Joseph, outros que vieram por meio dele. Então são como joias, né? Conforme o versículo relata aqui, né? A sua posteridade são como joias, né? Aqui para nós. Bom, aqui a frase que eu falei aqui para nós vermos aqui foi quando diz aqui, aqui também, né? Quando eu estou falando aqui que o importante é que eles morreram fiéis, como naquela frase que Moroni, que Deus fala para Moroni, né? Se eles não têm caridade, a ti isso não te importa. Tu tens sido fiel. Então, o importante é nós vivermos no Evangelho. Não importa como uma pessoa morre. Se vai ser com 101 anos ou se vai ser com 38 anos e meio, como Joseph Smith aqui, né? Não importa em quantos anos ou como essa pessoa morreu, se foi assassinado ou se foi do coração, se viveu muito ou pouco. O que importa realmente é como essa pessoa viveu. Tem uma frase que eu gosto muito aqui, é de Samuel Johnson, né? Foi atribuída a ele essa frase que diz assim: não importa como o homem morre, mas sim a maneira que ele viveu. É isso que é importante, tá bom? Vamos aqui então para a parte que eu falei que chamou a atenção, né? Que o Senhor disse assim: se o fogo consegue queimar uma árvore verdejante para a glória de Deus, qual facilmente queimará uma árvore seca para purificar a vinha da corrupção? Bom, uma árvore seca ela é mais difícil de queimar. Uma árvore, não, ao contrário, uma árvore seca ela queima mais rápido. Uma árvore verdejante ela demora para ser queimada. Há pouco tempo atrás teve um incêndio aqui perto de onde eu moro, né? E, e as árvores que estavam verdes, elas sobreviveram ao fogo, ainda tem vida nelas, tá bom? Elas vão se recuperar. Mas as árvores que estavam secas, né? Essas aí virou carvão, né? Acabou queimando-se por inteira. Então, uma árvore verdejante, ela demora mais, né? Para se queimar. Então, qual que é o simbolismo aqui? O que significa a árvore verdejante aqui? A árvore verdejante significa aquele que dá fruto. É uma árvore cheia de vida que está dando fruto. Em outras palavras, a árvore verdejante que o Senhor está falando aqui é tanto Joseph Smith como Hiram Smith. A árvore verdejante é alguém justo, é alguém inocente, é alguém cheio de vida espiritual, é alguém frutífero, até mesmo o nome José, né, significa frutífero, né? É o mesmo nome de José do Egito, lá, o filho de Jacó. Então, o nome José significa frutífero. Então, aqui a árvore verdejante, ela é frutífera, tá bom? É alguém que aprovado por Deus, alguém que não deveria ser cortado, porque está dando fruto. Temos isso nas escrituras, né?
Aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado ao fogo, tá bom? Então, Joseph Smith e Hiram, eles eram essa árvore verdejante. Agora, se essas árvores que eram boas, elas foram queimadas por meio da perseguição, presta atenção no que eu vou compartilhar aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Paulo diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Como não nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que está falando que Jesus Cristo foi entregue por nós, o seu sacrifício, para que nós possamos ter todas as coisas. Mas repare que Paulo chama a atenção que Deus não poupou nem o teu filho, Jesus Cristo, que nunca pecou. E às vezes a gente se acha muito injusto ao sofrer algumas coisas. A gente sofre algumas coisas, dores, mas por que eu estou passando por isso? A gente geme, não aceita, né? Mas veja bem, aquele que é justo passou por isso, não merecia. E aqui, no caso, eu estou usando o simbolismo também com Joseph Smith e Hiram, que não merecia um fim daquela maneira, tá bom? Mas tiveram. Então, se Deus ele permite o sofrimento, até mesmo nas árvores verdejantes que estão dando fruto, e eu conheço muitos homens bons e mulheres boas que sofreram muito antes de morrer também, né? Nem sempre o cristão, mesmo na sua fé, ele não vai ter uma morte tranquila. Às vezes vai ser algo agonizante, tá bom? Então, mesmo uma árvore verdejante, ela pode sofrer. Aí, então, o Senhor compartilha sobre o que significa a árvore seca. A árvore seca é aquela que não dá fruta, aquela que queima mais rápido, né? Então, a árvore seca aqui, ela representa os ímpios, os que rejeitam a verdade, os que não dão frutos, e os que estão espiritualmente mortos, e os que perseguem os justos. Ou seja, o fogo, né, ele persegue, o fogo aqui simbolizando a perseguição, queima os justos também, a árvore verdejante. Mas a ideia aqui é que qual rápido, então, o juízo vai vir contra os ímpios, né, contra as árvores secas aqui. Então, esse é o simbolismo aqui que eu gostei bastante. No versículo 7 aqui, que é o último versículo, eu acho que eu não vou ler todo por conta do tempo aqui. Só queria pegar duas partes aqui do versículo 7 que me chamou a atenção. Uma parte diz assim: seu sangue inocente sobre o brasão do estado de Illinois. Né? Fala do sangue inocente sobre o sangue inocente de Joseph Smith e de Hiram Smith sobre o brasão, né, do estado de Illinois. O que significa? Isso é uma acusação direta, né? Uma declaração contra o governo do estado de Illinois, que era responsável legal pela proteção de Joseph Smith e Hiram Smith. Eles foram, né, encerrados, né, pelo Estado, preso pelo Estado, e estava sob a custódia oficial. Então eles tinham garantia e proteção, tá bom? Que foi lhe garantido ali segurança por eles estarem dentro da prisão. Então, eles eram inocentes de qualquer crime. O que aconteceu, então, foi o ataque armado, né, que aconteceu ali contra Joseph Smith e Hiram Smith. E aí, então, a parte do versículo aqui, ele acusa mais ainda diretamente, quando diz assim, ó, quando o ataque armado aconteceu, o irmão Joseph Smith estava literalmente sobre a bandeira e sobre a responsabilidade do Estado. Então, ao dizer que o seu sangue inocente está sobre o brasão de Illinois, o versículo afirma que a responsabilidade era do Estado, né, de protegê-los ali. Assim como Pilatos tentou ali, lavou as mãos, né, para não ser acusado, né, do sangue de Cristo, o estado de Illinois também não é, ele era responsável também pelo sangue de Joseph Smith, tá bom? O estado de Illinois. Não tinha como ele lavar a mão. E apesar de Pilatos ter lavado a mão, ele era responsável também, que ele era o governador ali que entregou Jesus. A outra frase também é uma acusação contra o estado de Illinois, né? Porque aqui está falando que
ele fala diretamente sobre o governador. E o governador ele fez um compromisso com Joseph Smith, que se ele se entregasse, eles estariam protegidos. Mas ele fez tudo o contrário, né? Eu anotei algumas coisas aqui que ele havia feito. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque o tempo nosso já finalizou aqui, né? A violação do Estado aqui, né? Do governador aqui. Diz assim, essa frase, ela ainda é mais direta. Joseph Smith se entrega ao governador, o nome do governador era Thomas Ford, que prometeu claramente, o que ele prometeu? Segurança pessoal, guarda armada, competente para protegê-los, julgamento justo, proteção contra a violência ou lixamento. Ele até jurou algo, né, dizendo aos prisioneiros que seria sobre a sua própria honra e responsabilidade que ele estava. E, na realidade, né, o que aconteceu? Aqui diz que Ford, ele deixou o Carthage, ele diminuiu a guarda, mesmo sabendo, né, do perigo iminente, né? Já havia rumores ali que haveria um ataque contra Joseph Smith e Hyde, e ele não cumpriu o seu dever. Por isso que Joseph Smith fala, Joseph Smith não, né? Essa seção acusa ali eles de terem o sangue, né, de Joseph Smith e de Hiram Smith manchando o Estado que era responsável ali. Bom, vou finalizar a mensagem agora, passou um pouquinho aí, desculpa, tá bom? Tenham todo dia, pelo menos eu deixo essa mensagem entre 10 e 20 minutos. Todos os dias, 20 minutos reservados para estudarmos juntos e termos esse momento com Deus, tá bom? É esta mensagem que compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.